E na disputa de melhor atacante do mundo da atualidade, quem saiu com a vitória foi o. Não foi nenhum dos lados, né? O destaque da partida, na verdade, não foi nenhum dos dois atacantes. Foi o meio de campo Bellingham. E mais horrível da Argentina, meu Deus do céu. Estão deixando os caras sonhar, estão deixando os caras chegar e tá ficando preocupante. Essa é a verdade. Bom, vamos falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Aqui quem fala é o Felipe, criador de conteúdo aqui desse canal. Já vou pedindo para você deixar seu like, comenta, compartilha, se inscreve. Vou agradecer aí também os 29 inscritos aí do canal. Muito obrigado aí pelo crescer nessa comunidade, crescer nessa cada vez mais e quem sabe aí chegar no a meta por enquanto agora é chegar no 100. E quem sabe nos 1000. E assim vamos subindo, vamos. Rapaz, o jogo que era dos atacantes, que a gente esperava os atacantes, quem dominou a partida foi o meio de campo, né? Caramba, Bellingham é surreal, né? Que jogador, pô. Cara, meu, que meio de campo, que falta na nossa seleção, os caras têm de sobra, né? Atacante e campista, né? Aquele camisa 10, né? Pô, cara, cada vez que vai passando e a gente vai ver nos jogos, vai ficando com mais inveja do pessoal, né? Que vai passando. E vendo o que peça que falta pra gente, o que tá faltando, o que a gente precisa melhorar. Pô, caraca, meu, é surreal, né? Para marcar ele, é preciso você antecipar tudo que ele vai pensar, porque ele tem uma passada muito larga. Então, ele deu uma dominada, aquela dominada adiantada já para você tomar a frente do jogador e já finalizar. Aquilo já é meio gol já para ele, porque você não consegue mais pegar ele. A passada dele é muito larga e na hora que ele faz esse domínio já direcionado, pronto. Ou você tem que estar na frente, já antecipando já o que ele está pensando, ou esquece. Vai ficar para braço, você não vai chegar na bola, não vai ter o que fazer. É muito bom ver ele jogar. E não é à toa, né? Você vê que aquela temporada que ele fez no Real Madrid junto com o Vini, não foi por acaso, né? É aquele 10 antigo, né? Aquele 10 que ataca a área, que tá sempre dentro da área atacando e finalizando pro gol. E aquela fase que ele teve com o Vini artilheira tá aparecendo hoje na Copa, né? Que ele tem a mesma quantidade de gol que o próprio parceiro de equipe dele, o Harry Kane, e que é atacante. Então, tá vivendo mais uma fase artilheira aí. E se continuar assim, é bem capaz dele poder disputar essa artilharia dessa Copa do Mundo. Eu sei que é sonhar alto, tá enfrentando aí dois extraterrestres, né? Mas é o Bellingham, né? Então dá para sonhar. E eu vi muita gente falando aí nas redes sociais, principalmente no X, sobre a atuação do Haaland, que ele ficou apagado, o que aconteceu com o Haaland e tudo mais, mas o Haaland, pessoal, o Haaland é isso, tá? É uma partida ou outra que ele sobressai, mas o Haaland, o normal do Haaland é isso. O toque na bola para ele finalizar e ele aparecer e fazer a diferença pro time. Hoje a diferença pro jogo do Brasil não foi nem tanto a marcação em cima dele, e sim o meio de campo. Você vê como que faz a diferença ter um meio de campo mais povoado, um meio de campo bom, marcador e tudo mais. É essa a diferença, né? O Sander Berge hoje não conseguiu também trabalhar igual ele fez no. Ele conseguia sair lá do campo defensivo, lá da área defensiva e carregar até o meio de campo, ou do meio de campo até o começo da área nossa, né? Para poder pensar e distribuir essa bola para o Odegaard, e o Odegaard também pensar. Hoje eles já não tiveram essa paz que eles tiveram, essa mordomia que eles tiveram contra o Brasil, né? A única coisa que a Noruega pôde vivenciar do jogo do Brasil e ela pôde vivenciar nesse jogo, que foi semelhante, foi a atuação do Sorloth, né? Meu Deus do céu, quem falou pro técnico para colocar esse cara de ponta, meu? Não tem como, mano. Ele é um atacante igual o Haaland no Atlético de Madrid. Ele é aquele atacante de uma bola só para finalizar lá dentro da área. Ele é a mesma coisa. Tanto é que a gente apelida ele no Ultimate Team carinhosamente como o Haaland da Shopee, né? Quando você não tem dinheiro para comprar a carta mais cara do Haaland, você compra o Sorloth. Ele é basicamente a mesma coisa do Haaland. Eu não sei que ideia de jirico fizeram para colocar ele de ponta e é uma aberração, né? E aquele lance que aconteceu do Sorloth, que ele não passou a bola pro Haaland no primeiro tempo, aquele lance que tava 2 contra 1, que era claramente para ele passar a bola, deu a brilhante ideia de final. Vai atormentar os noruegueses, assim como o pênalti do Bruno Guimarães vai atormentar todo brasileiro, ou o lance, acho que principalmente o lance do Endrick vai atormentar todo brasileiro durante esses 4 anos. Pode ter certeza que foi vingado hoje, que o Sorloth fez aí, que os noruegueses vão lembrar desse lance os 4 anos aí. E se não for para a próxima Copa,
Copa, ou se passar para a próxima Copa, ou se tiver alguma assim, eles vão sempre lembrar. Falando, meu, a gente poderia estar numa semifinal de uma Copa do Mundo se não fosse o Sorloth. Falando em lance que norueguês não vai esquecer durante os 4 anos e conta como uma vingança nossa, o Nyland hoje entregou esse segundo gol pro Bellingham. Meu Deus do céu, que bate-roupa é esse, meu filho? O que ele agarrou contra a gente, hoje ele entregou de bandeja a classificação para a Inglaterra, né? E volta a reforçar aquela teoria, né? Que contra o Brasil, todo goleiro vira o Neuer, todo goleiro é o Courtois, todo mundo agarra o jogo da vida, né? Aí passa o próximo jogo, pronto. Aí volta a realidade e mostra porque o Nyland tá sem clube até o momento, né? Tá explicado, por causa de uns lances desses aí. Vai fazer o quê, né? A seleção tem esse grande poder, né? De consagrar tanto o jogador mediano quanto seleção mediana, né? Cumprindo seu papel na Copa do Mundo ultimamente. Um jogo bem dominante, bem tranquilo para a Inglaterra, né? Boa parte do tempo. Acabou que a Noruega assustou bastante alguns lances, né? Alguns momentos da partida, mas ficou claro que a Inglaterra era a favorita e concretizou isso de fato, né? Agora a Inglaterra enfrenta a Argentina na próxima quarta-feira e a Espanha e a França se enfrentam na terça-feira. Eu vou fazer uma análise sobre essa semifinal, falar o que eu acho, o que eu penso, o que eu espero, falar o que a gente pode esperar para palpitar e vamos ver se eu consigo acertar, porque da Argentina eu não tô conseguindo acertar nunca, né? Oh, meu Deus do céu. Já que falou da Argentina, vamos tirar o elefante branco da sala, né? Meu Deus do céu, mano, ninguém tira esses caras, mano. Estão deixando os caras sonhar. Tô deixando os caras sonhar. E, pô, isso mata, sabe o que me mata? Eu num joguinho ali de terça-feira, 1 hora ali jogando, metade ali dos caras ali, deu 1 hora do jogo ali, você já tá cansado assim, você já tá com a perna doendo. No dia seguinte você já ouve o pessoal falando, eu mesmo já sou um que fala que a perna tá doendo, que já tô mancando no outro dia. Como que aquele velho de 39 anos consegue jogar 100 minutos, mais de 100 minutos, 3 partidas consecutivas e tá inteirão, e tá inteirão. Aí vão falar pra mim, mas Felipe, ele não anda, ele não corre, ele só anda dentro de campo. Foda-se. Foda-se, ele tem 39 anos. Esse cara era pra estar morto. Era pra estar morto. Hoje, se eu quero sair aí pra beber, eu tenho que ficar 2 dias aí em cama. E o cara tá aí. Mostrando que, foda-se, né? 39 anos não é nada pra ele. Ele consegue correr, jogar 20 jogos aí durante a Copa. Jogo patético da Argentina, meu. Jogo fraquíssimo, fraquíssimo. A Suíça foi superior o jogo todo. O jogo todo. Tirando depois da expulsão idiota do Embolô ali, a Suíça estava controlando o jogo, ainda mais naquele momento onde ela conseguiu o empate, ali estava tudo indicando que a Suíça ia para cima e poderia fazer uma virada em cima da Argentina, ou dar mais emoção para o jogo da Suíça e poder sonhar com uma semifinal, né? Mas aí acabou que o Embolou estragou o sonho da Suíça, do brasileiro, do francês, do inglês, do americano, de todo mundo, ele estragou o sonho. Ele fez o favor de estragar o sonho de todo mundo. E uma expulsão totalmente bizarra. Sinceramente, eu não sou um expert de regras de futebol, não fiz estudos aí e tudo mais, mas eu, particularmente, eu não entendi o que motivou aquilo. Falaram na transmissão que era uma nova regra e tudo mais, mas eu achei muito, muito esquisito, porque até então, o que eu tinha entendido até hoje, né, apesar que é uma nova regra, então essa regra específica eu não consegui entender e não entendi e não sabia. Mas o que eu entendi até então é que quando você dá um amarelo pro cara, você não pode fazer nenhuma interferência e tudo mais. O que eu entenderia desse lance era tipo. É que, sei lá, num lance normal desse, você não chama verificar o que aconteceu, porque é um lance de amarelo. Porque eu sabia da regra que quando era vermelho. Mas a gente vai aprendendo todo dia. E sabe explicar até melhor para mim, eu vou pedir aí, comenta aí embaixo, me explica, vamos comentar, vamos dialogar, vamos debater aí, porque eu realmente não entendi, mas o que é fato, o fato mesmo, tirando isso, é impressionante como todo jogo da Argentina a gente tem uma situação que envolve o juiz, né? A arbitragem sempre é protagonista. A gente tem o Messi ali em algumas partidas sendo protagonista e tudo mais, só que ele sempre divide com a arbitragem. É impressionante como a Argentina mexe com isso. Pode ser a favor, se você acredita, assim como eu, em algumas partidas for muito a favor. Aquela solada que ele deu no primeiro jogo, o Messi era para ter sido expulso
E nada aconteceu. O jogo passado contra o Egito teve o lance do gol do Egito, né? Que foi anulado por um lance que aconteceu lá na bandeirinha de escanteio da defesa do Egito. Onde o jogador do Egito acaba pisando no pé do jogador argentino, né? E aí nesse pisão acaba sobrando a bola pro Egito e faz o contra-ataque e acaba saindo o gol. Variacionado e chama o juiz para analisar esse lance. O lance foi anulado e não houve o gol. Hoje no lance da Inglaterra foi praticamente a mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Eu sei que foi bem mais bola do que o lance do Egito. Só que se você olhar pela lógica, foi quase a mesma coisa. Dava para você encaixar as duas na mesma prateleira. Como que uma lá foi falta e a outra não foi. É uma falta de critério, assim, surreal nessa Copa e é sempre envolvendo a Argentina. Impressionante, né? É algo para ser estudado. Apesar que eu acho que o Kane, eu acho que não foi falta e realmente estava certo em continuar o lance, mas eu acho engraçado como que um VAR chama e no outro ele não chama, né? Independente disso, a Argentina, nos trancos e barrancos, está passando e está ganhando forma, está ganhando casca e a gente que não quer que a Argentina ganhe esse tetracampeonato, né? Mas os caras estão chegando, estão deixando os caras sonhar e isso é perigoso, né? Mais uma vez um jogo fraco e um jogo totalmente dependente do Messi, eu sei. É o Messi. A gente tem que, os caras têm que depender do Messi mesmo, né? Tipo, é o Messi. Pô, não tem como você não depender do Messi. Mas, cara, se depender do cara 90 minutos de um velho de 39 anos é foda, mano. Todo jogo inteiro, você vai depender do cara, alguém tem que aparecer e fazer alguma coisa. Já apareceu o Julian Álvares para salvar a Argentina e possível e ir aos pênaltis com a Suíça, né? Trouxe uma tranquilidade que a Argentina estava precisando naquele momento, porque um time com 40 minutos, com um a mais, não conseguir levar tanto perigo pro gol adversário é preocupante, né? E foi o que aconteceu com a Argentina. Foi bem perigoso, né? Teve os 30 minutos da prorrogação. Eu sei que o gol foi antes disso, né? Mas teve os 30 minutos da prorrogação, mais o tempo depois da expulsão do Embolô, que a Argentina ficou com um a mais. A Argentina pouco fez o goleiro Kobel sofrer na partida, né? Saiu os gols na prorrogação, mas é um alerta aí, apesar que o jogo todo é um alerta para a Argentina e não tá adiantando de nada, que os caras estão levando é mais na raça do que na bola mesmo. Outra coisa boa que a gente da Argentina, assim, tirando o Messi, apesar que o Messi hoje foi um Messi totalmente apagado, tá? Não que foi um jogo ruim do Messi. Todas as jogadas assim de perigo no primeiro tempo ou assim no decorrer da partida tinha o pé do Messi, tinha o envolvimento do Messi. Quando não era no passe, era na orientação dos companheiros e tudo mais. Então, tirando o Messi dessa Argentina, a gente tem o Lisandro Martinez. Que zagueiro, meu Deus do céu, tá disputando para ser um dos melhores zagueiros dessa Copa com o Upamecano. Meu, caramba, que zagueiraço, meu. Hoje ele ia fazendo um gol de voleio. E não é só por esse voleio, tá, que eu tô falando. É porque o desempenho dele nessa Copa tá sendo algo, nossa, impecável, impecável. Ele realmente tá disputando para melhor zagueiro com o Upamecano, assim, pau a pau mesmo. Mas é isso, pessoal. A Argentina passou. Então a gente já tem esse confronto na quarta-feira entre Inglaterra e Argentina, onde a Inglaterra vai buscar uma vingança aí daquele jogo de 1986, onde teve aquele famoso gol de mão da Argentina com Maradona. Vamos ver o que a Inglaterra pode arrumar aí, mas amanhã, isso é papo para amanhã, tá? Amanhã é um dia depressivo para quem gosta de futebol e para quem está empolgado para a Copa do Mundo, que amanhã não tem jogo. Então eu não vou sequestrar o assunto de amanhã para o de hoje, não. Vou deixar para o papo de amanhã, a gente traz algumas curiosidades também e fala mais sobre esse jogo. Mas agora estamos na semifinal, galera. Tá chegando o fim da Copa e é isso aí. Agora os intervalos entre um jogo e outro vão ser maiores, infelizmente. Mas comenta aí embaixo, dependente do desempenho da Argentina, ela continua sendo uma favorita? Ou dá para preocupar, ou pelo menos dá para acreditar que a Inglaterra pode bater os caras? Porque até agora não aconteceu, né? E comenta aí também se agora, nessa semifinal, enfrentando a Inglaterra, vai ser um adversário de peso e se esse é o jogo que a gente tem que analisar para qualquer dúvida que a gente tenha numa possível final entre a Argentina e o outro lado da chave. Muito obrigado para quem assistiu até aqui, valeu, tchau, tchau.